Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, e leia comigo versos 1 a 10. Você que nos acompanha pela Rádio Evangélica FM, não temos como mensurar quantas pessoas nos acompanham pela rádio. Uma grande bênção que Deus nos deu também nesse período de pandemia foi a transmissão do nosso culto de quarta-feira também pela Rádio Evangélica FM. Então, quarta-feira, às 8 horas, o nosso culto está sendo transmitido pela Rádio Evangélica FM e pela internet. E nós não temos nem sequer como medir quantas pessoas estão sendo alcançadas na quarta-feira, no domingo de manhã e no domingo à noite. No YouTube, nesse momento, nós temos mais de 425 ou 420 dispositivos conectados conosco aqui neste exato momento. Se pensarmos que, como dizem alguns especialistas, que cada dispositivo está servindo a 2 ou 3 pessoas, você dobra ou triplica esse número e soma com todos nós que estamos aqui para a glória do Senhor. Leiamos a palavra do nosso Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça, paz a vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que é que vocês têm demonstrado? Trabalho que resulta da fé, esforço motivado pelo amor e perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado por esta palavra preciosa e bendita, e pedimos que Tu a apliques aos nossos corações nesta noite, e que nós, ó Deus, ou nesta manhã, melhor dizendo, e que nós, ó Deus, entendamos exatamente aquilo que Tu tens a nos dizer, Tu tens a ministrar aos nossos corações neste momento. Nós Te rogamos e Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu penso na igreja de Tessalônica, e quando penso nessa igreja, vem à minha mente aquilo que o Wayne Cordeiro escreveu no seu livro Igreja Irresistível. Ele afirmou nesse livro que uma igreja irresistível é uma igreja com a qual o céu não pode deixar de se envolver profundamente. É uma igreja que Deus não pode deixar de abençoar e usar para os seus propósitos eternos. É uma igreja que leva os anjos a pedirem bis, por favor, façam novamente, façam de novo. Uma igreja irresistível, obviamente não é uma igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita. Igreja é feita de gente, nós não somos perfeitos, você não é, eu não sou. Nenhum de nós, nenhum ser humano é perfeito. Mas essa igreja irresistível está o tempo todo tomando posição para agradar a Deus, para viver segundo a vontade de Deus e para fazer aquilo que está no coração de Deus. É um povo que alinha
cuidadosa e deliberadamente o coração com os princípios do reino de Deus, de modo que Deus se agrade deles, trabalhando de maneira irrestrita. Compartilhei com os irmãos um relatório daquilo que a nossa equipe fez durante esse período, mas o que mais nos alegrou não foi ver a nossa equipe trabalhando, foi ver Deus trabalhando no nosso meio, foi ver Deus fazendo aquilo que nós não poderíamos fazer, foi ver Deus ministrando aos corações das pessoas, consolando seus corações, sustentando seus corações, como só Ele pode e sabe fazer. John Wesley afirmava: valorizo todas as coisas apenas pelo preço que haverão de adquirir na eternidade, pelo preço que terão na eternidade. Bill Hybels afirmou que à medida que meus dias escasseiam, disse ele, o meu senso de urgência pelo reino cresce em vez de diminuir. Meu objetivo é livrar-me das atividades supérfluas da vida e levar a mensagem transformadora da graça salvadora a todos quantos puder levar. Vale a pena lembrar que igreja é a comunidade dos chamados para fora, composta daqueles que creem e são transformados segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Igreja somos eu e você, e eu espero que de uma vez por todas você tenha entendido isso durante esse período de pandemia, porque Deus permitiu que nós saíssemos do saleiro, saíssemos do nosso templo para sermos igreja onde estivermos, ou onde estivéssemos, e que nós não ficássemos restritos a esse ambiente de paredes, de 4 paredes que temos aqui, mas que continuássemos sendo igreja lá fora, no mundo, porque Deus nos chamou para fora, para servi-lo lá no mundo. Ele pediu ao Pai, o Senhor Jesus pediu ao Pai na sua oração intercessória: Pai, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal, que eles estejam no mundo fazendo diferença, sendo uma igreja relevante, que eles sejam no mundo sendo bênção para tantas e tantas pessoas que carecem da sua graça. E eu espero que você tenha entendido no seu coração que igreja é você. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 3. Veja o que o autor aos Hebreus disse. Hebreus 3, 5 e 6. O que é que nos diz a palavra do Senhor? Estamos juntos? Hebreus, capítulo 3, 5 e 6. O autor aos Hebreus vai dizer que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa, e esta casa somos quem, irmãos? Somos quem, irmãos? Somos nós. Está aqui na Escritura. Esta casa somos nós, se aguardamos firme a ousadia e a exultação da esperança. Esta casa somos nós. Igreja tem a conotação de vocação. No sentido hebraico cristão, denota o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus por vocação dele, por criação dele. O sentido aqui não é da organização, mas do organismo formado por pessoas. Por isso, a igreja é um grupo de pessoas regeneradas. Regeneradas, não é um clube de pessoas, não é um clube de amigos, não é um clube de pessoas que gostaram de repente umas das outras e estão se reunindo. Não, a igreja é um grupo de pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, regeneradas ao se arrependerem, crerem no Evangelho de Jesus. É um grupo de pessoas que se converteram a Jesus. Veja comigo o verso 9, 1 aos Tessalonicenses 1, verso 9, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto base da nossa mensagem. Diz que aquela igreja deixou os ídolos e se converteu a Deus. Aquela igreja deixou os ídolos e se converteu a Deus. Igreja é feita de gente convertida, gente que se arrepende dos seus pecados. As pessoas viram conversão, viram mudança de rumo, viram arrependimento, viram mudança de comportamento naqueles irmãos.
viram transformação naqueles irmãos, gente que abandonou o velho homem e viveu um novo homem, viveu a nova realidade na presença de Deus. Por isso aqueles irmãos tinham um testemunho, tinham uma história de fé para contar e compartilhar com as pessoas sobre as mudanças que Deus fizera em suas vidas. Houve transformação em suas vidas, houve mudança de vida naqueles irmãos. Igreja é feita de gente que se arrepende dos seus pecados e se converte a Jesus, e muda de vida, e muda de atitude. Só assim a igreja vai fazer diferença no mundo. Diz o texto, veja comigo o texto, versos 8 e 9. Partindo de vocês, partindo daquela igreja, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia, na Acaia, e não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, porque eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Por toda parte se anunciou a fé daquela igreja. Não uma igreja que estava na sua zona de conforto, uma igreja que estava sim enfrentando lutas e provações, muitas e muitas dificuldades, mas que demonstrou uma fé sólida, como vamos ver aqui adiante. Como som de trombeta, ou como o estrondo de um trovão, a transformação ocorrida nos membros da igreja de Tessalônica foi tão profunda que as pessoas ficaram admiradas e contemplavam o poder de Deus na vida daqueles irmãos. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, como meu pai afirma, infelizmente nos nossos dias parece que nós temos mais conversão do que adesão. Ou melhor, mais adesão do que conversão. Parece que as pessoas aderem ao grupo da igreja, aderem a um clube da igreja. Mas não se convertem no sentido de abandonar os velhos hábitos, de abandonar o pecado, de abandonar aquilo que não presta. E por isso nós temos adesão a um cristianismo nominal, que não faz a menor diferença. Jesus declarou isso quando ele disse que os fariseus do seu tempo eram como sepulturas invisíveis sobre as quais as pessoas passavam sem perceber. Porque não dá para perceber fé, não dá para perceber mudança, não dá para perceber transformação na vida daquelas pessoas que Jesus mencionou. Conversão implica mudança de vida, mudança de atitude. Não dá para se converter e continuar fazendo as mesmas coisas de antes da conversão. A igreja é feita de gente convertida. Essa igreja precisa ter um papel relevante na sociedade, precisa ter um papel relevante no meio do nosso povo. E de que forma a igreja poderá ser relevante? Está no verso 3 do capítulo 1. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo, da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aqui as 3 principais virtudes de um cristão: fé, amor e esperança. Vocês se lembram de 1 Coríntios capítulo 13? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Lembram disso? Essas são as 3 principais virtudes de um cristão. São marcas também de maturidade da vida cristã, afirmou Hernandes Dias Lopes. São marcas da nossa maturidade cristã. Se não desenvolvermos fé, esperança e amor, continuaremos sendo crianças, infantis nas nossas atitudes. Aqui nesta carta aos Tessalonicenses, Paulo destaca o resultado da fé, do amor e da esperança. Ele mostra que essas atitudes podem produzir na vida de um cristão e, consequentemente, na vida de uma igreja. Todos nós sabemos que é impossível
viver a essência do cristianismo sem fé, sem amor e sem esperança. Entretanto, precisamos atentar para os efeitos, para os resultados dessas virtudes nas nossas vidas e na vida da igreja. Creio que este texto serve como um teste para a nossa fé, para o nosso amor e para a nossa esperança. Assim como essa pandemia serviu ou tem servido como um teste para o nosso caráter. Aliás, certo autor afirmou que a crise não forma o caráter de ninguém, ela revela o caráter das pessoas. E muita gente revelou o seu caráter durante essa pandemia. Muita gente revelou o seu caráter durante essa pandemia. Será que a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança estão produzindo o que Deus espera? Afirmamos que temos fé, amor e esperança, mas temos os resultados dessas virtudes? Certamente não faz o menor sentido afirmarmos que temos fé, esperança e amor se elas não produzem o que Deus espera de nós. Essas são algumas quali-igreja que é formada por gente convertida, gente que entregou a sua vida a Jesus, gente que mudou de vida, que se arrependeu dos seus pecados para viver uma nova vida com Deus. Uma igreja que faz diferença com uma fé atuante. Com uma fé atuante, diz o texto no verso 3, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante. A Nova Tradução na linguagem de hoje fala, como vocês puseram em prática a sua fé. Fé é a aceitação da mensagem do Evangelho, a confiança em Deus, a dedicação obediente. Obra de fé refere-se a uma obra caracterizada pela fé. Era a atividade que a fé inspirava. A grande ênfase de Paulo era na salvação pela graça, por meio da fé, sem obras, mas era uma fé que produzia obras. Se você for a Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Para fazer o bem, para abençoar outras pessoas. Paulo cria que a fé produz obras. Tiago, da mesma forma, disse que uma fé que não tem obras, que não se traduz em vida, que não se traduz em atitude, é uma fé morta, é uma fé que não presta para nada, que não serve para nada. As obras são a evidência da nossa fé ou da nossa descrença. São a evidência de que nós cremos em Jesus ou de que nós não cremos em Jesus de fato. Paulo fala sobre a fé atuante. A versão Almeida, revista e atualizada, fala da operosidade da vossa fé. Aqueles irmãos tinham uma fé operosa. A fé daqueles irmãos os levou à ação. Ao contrário de uma fé contemplativa que pode nos levar à acomodação. A fé operosa nos ajuda a vencer o desânimo, nos coloca à disposição para servir a Deus. A fé operosa nos leva a sair da nossa zona de conforto e nos colocar no centro da vontade de Deus. Que Deus fortaleça a nossa fé. Que Deus renove a nossa fé e nos ajude a ter uma fé operante, uma fé atuante, uma fé que faça diferença no mundo. Mas em segundo lugar, essa igreja que faz diferença no mundo, faz diferença quando tem um amor prestativo ou abnegado. O texto continua dizendo, falando a respeito desse amor prestativo, desse amor que fez os crentes daquela igreja de Tessalônica trabalharem tanto.
Amor aqui é a afeição que é expressada no cuidado altruísta de alguém, o tipo de amor que o próprio Deus demonstrou ao enviar Jesus para nos salvar. A sua atitude diante de Deus deve ser da mesma qualidade. A nossa atitude diante de Deus deve ser da mesma qualidade que Ele demonstrou quando nos deu o Seu Filho, expressando-se em completa devoção a Ele. O amor tem poder motivador, meus irmãos. Os crentes daquela igreja trabalhavam motivados pelo amor. Paulo fala sobre o trabalho de amor ou sobre a abnegação de amor. É o amor que nos faz buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É o amor que nos faz abrir mão dos nossos interesses e vivermos em função dos outros, vivermos uma vida altruísta que se preocupa com o próximo e se preocupa com os valores do reino de Deus. É esse amor que Deus demonstrou para conosco, enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Esse amor é a essência de Deus e deveria ser a essência de tudo aquilo que fazemos. Esse amor é resumido de forma perfeita na cruz de Cristo, na cruz de Jesus, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Deus provou o seu amor para conosco em Cristo, a pergunta é: como temos provado o nosso amor por Deus nesses dias de tanto individualismo? Tendo se entregado ao amor de Deus, os cristãos daquela igreja de Tessalônica se deram uns aos outros um trabalho árduo, caracterizado e inspirado pelo amor abnegado, que é um amor altruísta, focado no outro. Abnegar é abrir mão de alguma coisa, e às vezes abrir mão até das nossas razões. Só o amor nos faz abrir mão de algumas coisas em benefício dos outros. Só o amor nos faz renunciar a nós mesmos, aos nossos interesses, e renunciar ao pecado, inclusive, por causa de Cristo, por causa de Jesus. Jesus certa vez afirmou: eu assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Que palavra preciosa! João 14, verso 31. Eu assim ajo, eu assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. As suas atitudes estão fazendo com que as pessoas saibam que você ama o Pai? A maneira como você trata os outros, a maneira como você se relaciona com os outros, tem demonstrado o quanto você ama o Pai, quanto você ama a Deus. Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Foi o amor que fez aquela igreja enfrentar a perda de privilégios, enfrentar a perseguição latente daquele dia. Se a fé sem obras é morta, o amor sem obras é morto também. Dizer que ama sem demonstrar não faz o menor sentido. O sentimento egoísta, a vida autocentralizada é incompatível com o amor. O amor sem ação é inútil, assim como um talento que não se expressa de forma criativa é um desperdício. Entretanto, Paulo nos exorta a ficarmos atentos à motivação que nos leva a fazer aquilo que fazemos. De acordo com 1 Coríntios capítulo 13, é possível fazer algumas coisas sem amor. Algumas coisas bem interessantes. Ele diz: é possível falar a língua dos homens e dos anjos sem ter amor. Mas se fizermos isso sem amor, nada disso nos aproveitará. Ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé tamanha capaz de transportar os montes, mas se eu não tiver amor, nada disso me servirá. E ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, é possível distribuir os bens para os pobres sem amor, motivado por qualquer outra coisa. É possível fazer ação social sem motivação genuína diante de Deus. É possível. Ele diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, martirizado, se não tiver amor, isso nada me adiantará.
O que está aqui é a motivação daquilo que fazemos. Deus não olha apenas para aquilo que fazemos, Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa motivação, Ele vê aquilo que nos leva a fazer aquilo que fazemos, Ele vê o nosso coração. E tudo aquilo que fazemos que não resulta na glória de Deus é lixo, é desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de recursos, desperdício da nossa vida. Que Deus aumente cada vez mais o amor nos nossos corações. E que esse amor seja transformado em ação, em bênção para as outras pessoas. Que as nossas palavras sejam palavras cheias de amor. Que os nossos gestos sejam gestos de amor. Que os nossos relacionamentos sejam marcados por amor. Essa igreja certamente fará uma diferença tremenda no mundo. Mas, em terceiro lugar, uma igreja que faz diferença tem uma esperança firme. Paulo diz que, além de ter uma fé atuante, um amor prestativo, essa igreja tinha uma esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza de esperança, firmeza aqui é paciência de esperança, é uma palavra encontrada nos papiros para designar um atleta ou soldado que podia suportar o ataque do seu oponente, possuindo, contudo, forças de reserva para ter como contra-atacar. Na vida militar, referia-se a uma citação de uma medalha de honra. Esta paciência era caracterizada pela esperança. É aquele que persevera, é aquele que resiste porque espera o melhor, porque tem esperança no seu coração. Persiste em esperança por causa da certeza da vitória em Cristo Jesus. Esperança é a expectativa confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo e que fará esse povo vencer as provações, os sofrimentos, até chegar aquele dia quando estaremos para sempre com Deus, onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais pandemia, não haverá mais câncer, não haverá mais vírus, não haverá mais nada disso, porque as primeiras coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo, ou se fará novo, para aquele que chegar na eternidade com Deus. Como precisamos de esperança, e como precisamos firmar a nossa esperança nesses dias. O mês de setembro tem sido um mês de promoção pela sociedade da campanha Setembro Amarelo, que visa justamente a valorização da vida, num contexto em que tantas pessoas têm entrado em desespero e dado fim às suas próprias vidas. Tristeza ver gente que tirou a sua própria vida porque não conseguiu suportar a dor de ter contaminado alguém da sua própria família que veio a falecer. Quantas histórias tristes nós temos de Covid nesses últimos 6 meses? Quantas histórias tristes? Como precisamos de esperança? Como precisamos de esperança? E hoje à noite, no culto, os irmãos poderão assistir pela internet ou pela Rádio Evangélica FM, nós vamos trabalhar bem melhor ou mais profundamente esse tema. A minha oração, entretanto, é que Deus renove a nossa esperança em nossos corações, e que essa esperança nos leve a persistir, a não desistir. Que, apesar das lutas e dificuldades, provações da vida, os irmãos continuem firmes, perseverantes na sua esperança com o Senhor. Hernandes Dias Lopes diz que aquela igreja andava com os pés na terra, mas tendo os olhos no céu. Tinha os olhos no céu. Ela servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. Sua esperança não era vaga, mas era uma esperança firme. A palavra que Paulo usou para firmança aqui, esperança aqui, ou firmeza aqui, melhor dizendo, é uma das mais ricas da língua grega e traduz paciência triunfadora. É o espírito que suporta as coisas porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória. A igreja passou por provações, passou por tribulações, mas não perdeu a sua esperança. Glória a Deus por isso. Não percamos a nossa esperança. Lembremos-nos que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Apesar de todas as lutas que os irmãos têm enfrentado, não percam a sua esperança. Sigam adiante para o alvo que Deus tem para cada um de nós. A igreja de Tessalônica tornou-se um modelo, tornou-se uma referência, tornou-se um exemplo, uma inspiração para todas as demais igrejas. Veja o que diz lá em 1 Tessalonicenses 1, versos 6 e 7. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com uma alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Nós precisamos nos tornar modelo para os crentes, modelo para as outras pessoas, inspiração para as outras pessoas, em nome de Jesus. A palavra utilizada por Paulo aqui para modelo é a palavra tipos, que vem dar a palavra tipografia na língua portuguesa. Originalmente denotava a marca deixada por um golpe. Depois foi usada no sentido ético de um padrão de conduta, de um exemplo a ser seguido. Trata-se daquilo que deixa uma impressão desejável. Os crentes de Tessalônica eram uma impressão de Cristo. As pessoas olhavam para eles e viam Cristo impresso neles. Viam Jesus impresso no caráter deles, nos relacionamentos deles. Os imitadores de Paulo tornaram-se exemplos. William Hendricks assegura que quem não é imitador não pode se tornar exemplo. Quem não é imitador não pode se tornar exemplo. A igreja não apenas seguiu o exemplo de Cristo e dos missionários, mas também tornou-se exemplo para os demais cristãos. Aquela igreja tinha uma fé digna de ser imitada, um amor digno de ser imitado e uma esperança digna de ser imitada. A relevância da igreja de Tessalônica estava na sua fé atuante, no seu amor abnegado e na sua firmeza de esperança. Que nós sejamos essa igreja relevante para esse tempo em que vivemos. E que para tanto o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém.